Bom, pessoal, agora é o terceiro gráfico, né? É uma questão meio próxima das outras, né? O terceiro gráfico é esse aqui, assinantes, é isso? Bom, aqui eu basicamente montei essa questão com uma preocupação que é a seguinte, né? Frequentemente os alunos vinham procurar dizendo, Ivan, mas qual que é o... Eu posso usar essa opção do Excel que ela é tão mão na roda, né? Inserir o gráfico recomendado, né? Olha, especialmente nesse começo, eu recomendaria que você não utilizasse, tá? Depois, com o tempo, você pega mais autonomia, né? Confia mais, você percebe, né? Quando o Excel faz uma escolha boa, quando faz uma escolha ruim, que ele faz escolhas ruins com frequência, né? Especialmente porque são critérios dos seres humanos, né? Um gráfico bom, né? Depende muito do contexto. E o Excel não é muito bom para contexto, né? Então, aqui, como a gente vai avaliar qual gráfico é adequado, tá? Melhor dica, usar o bom senso. Segunda dica, reconhece o tipo de variável e essa discussão vem da teoria, certo? Então perceba aqui, ó, essa aqui é uma variável, né? É o tipo de plataforma. Perceba que o tipo de plataforma é uma variável qualitativa nominal, tá? E algum pesquisador, né, alguém que estava analisando os dados, pegou essas plataformas, né, e vinculou para cada uma delas uma segunda informação, uma segunda variável, portanto, que é quanto assinante, né, quantos assinantes cada uma delas tem, tá? Perceba, essa variável é uma variável qualitativa nominal e o total de assinantes é um número, que é uma contagem de assinantes, né, é uma variável quantitativa discreta, né, conforme vimos na teoria das aulas passadas aí, né? Bom, então alguns cuidados. Vale o princípio de colocar em ordem, né, da mais importante para menos importante. Como aqui não tem um critério, gente, porque a variável não é ordinal, ela é somente nominal, né? A gente costuma usar esse cara como um critério então de ordenamento, tá? Seleciono os dados, somente eles. Botão direito, classificar, é isso? E eu escolho como um critério de classificação, eu quero que ele sorteie, que ele ordene, né? Esses elementos segundo a coluna D, né? Então ele pergunta, classificar por qual critério? Meu critério de ordenamento é a coluna D. Atenção, perceba que aqui eu falo qual é o critério e não quem vai ser ordenado, certo? O critério é a coluna D. Eu quero segundo os valores do maior para o menor, né? Do mais assinante para o menos assinante, tá? Ele vai ordenar para mim e agora está prontinho para montar o gráfico, tá? Qual que é a novidade aqui? Quando eu fizer a escolha do gráfico, vocês vão notar que eu vou rejeitar, eu não vou escolher o gráfico de pizza dessa vez, tá? Por quê? Apesar da opção de pizza ser uma opção muito popular, especialmente, né, mesmo em agências, né, empresas, ONGs, né, o YouTube se encontra muito gráfico de pizza, né? Nesse caso, a gente não recomenda. Por quê? Porque a questão do assinante é o tipo de escolha que o respondente pode escolher ter mais de um, né? Então eu posso ser assinante da plataforma A e da X, ou da A e da C, ou de todas as quatro, né? Nesses casos, a gente fala que a resposta é do tipo resposta múltipla, né? E isso, então, é um caso frequente em que a tabulação da variável vai gerar contagens que extrapolam a soma de 100%. Porque, nesse caso, o respondente não era obrigado a escolher uma só, ele pode escolher várias, né? Então, veremos que esse caso, em que a variável é do tipo resposta múltipla, admite outros modos de tabular a variável, né? Outras formas que veremos lá nos materiais do curso de gerar a porcentagem, a frequência relativa, né? E aqui no caso, a gente vai notar que quando eu montar o gráfico, isso também aparece. Por quê? O gráfico de pizza, em geral, ele sugere uma ideia de todo, que aqui seria uma ideia meio artificial, tá vendo? Porque a soma não dá 100%, ela dá mais que 100%, né? Já que o assinante pode escolher várias plataformas para assinar e tal. Então a gente vai eliminar a opção do gráfico de pizza e dessa vez vai escolher ativamente, conscientemente, a opção de gráfico de coluna, né? Perceba, gente, é isso que o Excel não consegue fazer, entendeu? É analisar o contexto, né? Como é que ele ia saber que essa variável é uma escolha de tipo resposta múltipla, né? Tudo bem? Então, por isso que a gente vai no começo, principalmente, evitar aquela opção do gráfico recomendado, porque o gráfico automático, ele vai sugerir um gráfico que nem sempre é bom para a gente, já que o Excel não pega o contexto, tá? Bom, além de tudo que nós já vimos no anterior, né? Talvez aqui eu colocasse rótulo de dados, ó. Talvez eu eliminasse a escala, já que na própria coluna, né, eu tenho aqui a altura dos valores, começando aqui pelo zero e tal, né? Eu consigo mostrar realmente que a presença da plataforma A e X é muito grande no mercado, né? Enquanto que C e FD são pequenas no mercado, não é isso? Eu posso também mudar talvez aqui a escala, tem muito número, né? A gente em geral não gosta de tanto número.
Então eu posso selecionar aqui com o botão direito, ó, e ajudar o cérebro de quem vai ler o gráfico, tá vendo? Botão direito, caminho que vocês conhecem, formatar a célula, e eu escolho aqui, né, número. Eu quero sem casinha decimal, porque a variável é discreta, né? Então não quero separador de vírgula, mas quero separador de casa de decimal, de milhar, de casa de milhar, tá vendo? E nos milhares eu coloco ali, seleciono a opção. Ele vai colocar aqui um pontinho que ajuda a leitura pra gente, né? Tá bom? Talvez eu mudasse só o título, né? Sei lá, quantidade de assinantes por plataforma, né? Aquela ideia, né? De deixar o gráfico autoexplicativo por plataforma, é isso? Talvez a gente devesse usar a opção de milhares ou milhões, né? 8,5 milhões, 4,7 milhões, né? Editando aqui seria uma escolha boa também, para deixar o gráfico um pouco mais legível, né? Tá? Mas essencialmente o que eu faria nesse aqui é só basicamente o que está aqui, né? Então nesse gráfico, qual é o cuidado aqui então? Olha, fica atento porque variáveis do tipo resposta múltipla, em geral, não casam bem com gráficos de pizza, perfeito? Vamos então para os dois últimos agora, perfeito.